espectrometria de massas, como aplicação na química, ela começou há quase 100 anos. Ela se desenvolveu muito rapidamente a partir da década de 50, do século passado, em que você aí tem aplicações em sistemas diferentes que foram desenvolvidos. Talvez valha a pena falar rapidamente do que seja a cromatografia, para a gente poder entender um pouquinho melhor isso. O processo cromatográfico é um processo muito simples, mas extremamente eficiente de separação de substâncias. Você tem uma tubulação qualquer, tem um leito de material depositado ali dentro e um fluido, né, alguma coisa que passa através dele. E aí, se você colocar a sua amostra nesse fluxo, solvente, um gás, o que seja, as moléculas vão passando através do leito e aquelas que têm mais afinidade pelo leito, elas ficam retidas. As que têm menos afinidade vão caminhando. Então você simplesmente separa as moléculas diferentes pela afinidade química que elas têm com o material que está depositado ali dentro. Então, a partir daí, você tem o que a gente chama da cromatografia líquida, em que o que você tem é um solvente, um líquido que passa através desse sistema. E a cromatografia gasosa, em que é um gás então, que passa através do sistema. No início, foi muito fácil pegar essa cromatografia gasosa e acoplar a diferentes, que a gente chama de detectores. Entendeu? Do outro lado dessa tubulação, eu teria que ter um dispositivo que sentisse a saída das diferentes moléculas e nos informasse, olha aqui, vai sair uma molécula, vai sair outra molécula. E um desses dispositivos foi o espectrômetro de massas. Esse espectrômetro de massas, hoje em dia, ele ganhou uma aplicação quase que universal na análise química, principalmente na que a gente chama de química orgânica, porque o que ele tem é a capacidade de sentir que a molécula está saindo do sistema, então ele dá essa informação para você, ele detecta a presença das moléculas que vão sendo separadas, mas mais do que isso, ele pega essas moléculas e fragmenta, ele explode as moléculas em pedaços. E aí ele conta esses pedaços e pesa esses pedaços. Então a informação que ele te dá é quantos pedaços com tal massa eu tenho, quantos pedaços com a outra massa que eu tenho e assim sucessivamente. Como obviamente ele, para quebrar a molécula, excedeu energia, então a molécula quando quebra, ela vai quebrar mais facilmente nas ligações que são menos estáveis, né? Aquelas que se quebram mais facilmente. E aí é que entra o químico. Então, quando a máquina diz, olha, tem tantos pedaços desse tipo, tantos daquele, o químico é capaz de imaginar como que eles estavam ligados por conta da estabilidade química das ligações. E aí ele reconstrói a molécula. O trabalho do químico é um pouco do quebra-cabeça. Eu quebro os pedaços e construo a molécula inteira e aí eu identifico a molécula. Então, daí a importância enorme da espectrometria de massas, porque ela te diz não só que a molécula saiu do seu sistema, mas você pode agora propor uma estrutura e identificar. Então, com isso, essa cromatografia gasosa, então, no início teve uma repercussão enorme, quanto é a amostra em que as moléculas pudessem passar um pouco para a fase gasosa. Então, isso entra na indústria do petróleo, na indústria farmacêutica, na parte de química médica, a área ambiental, então, poluição ambiental, por aí vai. Por isso que as aplicações dessa dobradinha, a cromatografia gasosa, espectrometria de massas, criou um diferencial na evolução da química e das aplicações todas da química. E tem algum prêmio Nobel associado aí? Tem logo no início tiveram dois prêmios Nobel, que foram o Martin e o Sindh, exatamente pelo desenvolvimento da cromatografia eles chamam de partição, que era a cromatografia líquida para a separação de substâncias. E eles mesmos, logo depois, é que desenvolveram o princípio da cromatografia gasosa. Eles desenvolveram tanto nisso que os fundamentos, eu diria, da cromatografia foram estabelecidos por eles. Eles não imaginaram nem criaram o processo, mas eles estabeleceram os conceitos de aplicação universal. Quando isso? Isso foi em 1950. Então, a partir dali, aí a coisa explodiu realmente em termos de aplicação, vieram os instrumentos comerciais, aí a coisa se desenvolveu. E aí, mais recentemente, o que sempre existiu, mas que tinha dificuldades
estruturais mesmo, tecnologia de utilização, que era a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, elas mais ou menos aí na década de 80, por aí, novas formas de combinação dessas duas técnicas surgiram, e aí explode essa cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, que hoje em dia se desenvolveu através da evolução agora do espectrômetro de massas, quer dizer, ele também sofreu um desenvolvimento tecnológico enorme, e aí você tem, por isso, todas as aplicações possíveis e imaginárias, inclusive no que está bem badalado hoje, que é a genômica, proteômica, então, todas essas técnicas hoje são baseadas na espectrometria. Então, esse casamento, vamos dizer assim, da cromatografia com a espectrometria de massas que foi realmente a solução dos problemas de análise molecular. E isso vai desde moléculas gasosas pequenininhas, como metano, gás de efeito estufa, mesmo gás carbono, que se analisam muito facilmente pela tal cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, como as grandes proteínas, o DNA, podem ser analisados pela espectrometria de massas de moléculas com massas moleculares enormes, de milhões de nãos. Então, por isso é que esse espectro de atuação dessas técnicas permitiu o desenvolvimento do conhecimento humano. Eu diria que hoje, boa parte do conhecimento médico está baseado intrinsecamente nessas técnicas e muito mais especificamente na espectrometria de massas. A medicina jamais teria se desenvolvido se não fosse o desenvolvimento dessas técnicas de análise. E a gente sente hoje que não existe mais uma separação nítida entre a bioquímica e a química em geral. Quer dizer, quando eu comecei na química, 40 e tantos anos atrás, a bioquímica era quase que uma ciência à parte da química. Era toda uma química um pouco desconhecida, complexa, difícil de ser estudada. E aí, com a espectrometria de massas, que nasceu, claro, na física, migrou para a química, e daí passou a assistir a bioquímica, criou-se uma integração de tal ordem que hoje eu diria que a química é uma só. Os químicos fazem biologia, os biólogos fazem química, todo mundo trabalha mais ou menos no mesmo ambiente, porque o importante é a ferramenta de trabalho, que é basicamente a espectrometria de massas. E isso tanto ajudou na parte do desenvolvimento do conhecimento molecular do organismo, como as suas aplicações. Então, no nosso caso específico, para poder executar análise de controle de dopagem, controle de doping, nós precisamos saber da presença das substâncias que são proibidas de serem usadas no organismo do indivíduo. E aí é que começa a dificuldade. Porque quando o indivíduo vai e se administra, porque via alguma substância proibida, o organismo imediatamente ele reage aqui. A reação normal do organismo é o que a gente chama de processar a molécula de acordo com o seu metabolismo. E o que ele faz? Ele identifica uma substância estranha, imediatamente ele quer se livrar dela, e para se livrar, normalmente é através dos seus excretas, como a gente chama, como as fezes, sua urina, até mesmo suor, cabelo, né? Todas essas formas são as formas que o organismo tem de se livrar daquela substância incômoda. Para fazer isso normalmente, ele prefere, ou é mais rápido ou mais eficiente, fazer isso através da urina ou das fezes, que no fundo são ambientes que tem muita água. Então essa é normalmente a estratégia que o organismo usa. Ele pega a sua molécula e transforma a sua molécula em outras moléculas que sejam mais solúveis na água. Com isso, elas tendem a sair do tecido do organismo, ir para a água, e da água, então, através dos rins, então você consegue eliminar. E aí, isso é que é uma dificuldade adicional para quem faz o controle de dopagem, porque você não vai mais procurar a molécula, ou o fármaco, a droga, que foi ingerida pelo atleta. Você vai ter que procurar os derivados dela transformados pelo seu organismo, que é o que a gente chama de metabólitos. Então, esses metabólitos é que passam a ser o alvo principal do controle de dopagem, o que faz que hoje a gente tenha que mapear mais do que 500 substâncias diferentes entre o que a gente chama do princípio ativo, que é a droga original, e os metabólitos gerados, para poder caracterizar se houve ou não fraude no sistema de controle de dopagem.
a evolução dos equipamentos, ela, no lado da cromatografia, a evolução ela ocorreu muito rapidamente e mais ou menos se estabilizou. Porque hoje você não tem grandes inovações na área da cromatografia. Ela continua sendo eficiente, aumenta-se talvez um pouco a capacidade de separação das substâncias e a velocidade com que eu consigo separar, quer dizer, eu ganho no tempo de análise, mas eu diria que a grande modificação foi na espectrometria de massa, em que novas formas de fazer o que eu mencionei, que é o princípio da espectrometria de massa, que é quebrar a molécula em pedaços e analisar os pedaços, novas formas de se executar esse tipo de quebra apareceram. Quer dizer, principalmente na área das moléculas grandes, o que faltava era um sistema que conseguisse colocar na fase gasosa uma molécula enorme, que não tem volatilidade nenhuma, né? Então, os conceitos tiveram que mudar, e esses conceitos mudaram porque os dispositivos para fazer isso, na verdade, foram desenvolvidos. E do ponto de vista de combinação de técnicas, o que se faz hoje, que é muito interessante, é que eu posso combinar espectrômetros de massa. Então, se antes eu tinha uma cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massa, agora eu posso ter esse espectrômetro de massa acoplado a mais um espectrômetro de massa, eventualmente a mais outro espectrômetro de massa e assim sucessivamente. Então, a gente tem o que se chama espectrometria de massas em série. Qual a vantagem disso aí? É que eu separo um cromatógrafo, separo aqueles meus pedaços que eu criei no primeiro espectrômetro de massas, e agora eu posso pegar um pedaço que foi gerado no primeiro espectrômetro de massa, posso quebrar ele de novo e analisar os pedaços dos pedaços do segundo e assim sucessivamente. Então, com isso, você decompõe a molécula no fragmento e outros fragmentos, um fragmento e mais fragmentos, e aí é óbvio que isso facilita muito a você depois reconstruir a sua molécula através dos pedacinhos pequenos que você vai juntando até chegar na molécula final. Mas isso é na parte que a gente chama de estrutural, de identificação da substância. Mas muito mais importante, talvez, que isso, no nosso caso, que é a química analítica mesmo, é um fenômeno, assim, um comportamento que está associado a isso. É que se eu pego a minha molécula original e ela tem uma certa massa molecular, então, por exemplo, eu separo esta massa molecular do primeiro espectrômetro de massa. Então, se eu digo a ele, me dá só essa massa molecular, então, de todas as milhões de moléculas que eu tenho no meu material que eu estou analisando, eu separei só aquelas que têm aquela massa molecular. Então, isso é um filtro molecular com uma capacidade extraordinária. Se eu agora quebro essa molécula e ela tem uma estrutura tal, que ela me dá certos fragmentos, eu agora posso pegar outro espectrômetro de massa e dizer, agora eu quero só aquele fragmento que é característico daquela massa molecular, daquela estrutura molecular. Então, dessa forma, eu criei um segundo filtro fantástico, e assim sucessivamente. Então, onde é que a gente vence o grande desafio que a gente chama do nosso desafio da química analítica? Não adianta que eu seja capaz apenas de detectar a substância. Eu tenho que detectá-la e não enxergar o resto de moléculas que está sempre presente no meu meio. Então, é o que nós chamamos de aumentar não só o sinal de detecção da substância, mas eu devo também tentar reduzir o ruído que eu tenho de fundo do meu sistema. Seria como se você tivesse, por exemplo, uma transmissão de rádio, isso, em que você tem aquele chiado todo embaixo. Você não precisa aumentar muito o volume, porque se você aumentar o volume, aumenta o som e aumenta o chiado também. Se você tira o chiado, você nem precisa ter um volume muito alto que você ouve claramente aquilo ali. É isso então, que esse espectrômetro de massas faz na polícia de moléculas. Ele tira todo o ruído das moléculas e deixa aparecer só o sinal que te interessa. E aí isso então levou hoje a você fazer análises em que nós já estamos falando em analisar 10 a menos 12 do grama, 10 a menos 14 do grama de substância presente no seu material com essa sensibilidade. É a nanotecnologia? E, na verdade, além ainda da nanotecnologia. Tem razão. Na nanotecnologia estamos falando de 10 a menos 9, nós estamos falando de 10 a menos 14, por aí vai, de sensibilidade molecular. O controle de doping, isso aí é indispensável. A pessoa toma um pouquinho
é uma substância que tem uma atividade biológica enorme, ela promove as modificações no organismo, tem que promover, ela é metabolizada, então ela é distribuída em outras moléculas. Essa distribuição corporal, como eu mencionei, ela sai pela urina, mas sai pelas fezes, sai pelo suor, está na saliva, sai pelo cabelo, e, portanto, é um pensamentozinho que eu vou conseguir encontrar em algum desses materiais. Depois do que, basicamente, a gente faz análise de urina. Então, é isso. Tem que pescar aquele pouquinho de moléculas que escolheu a via urinária, vamos dizer assim, para ser eliminada, e que está presente em outras bilhões ou bilhões de moléculas, porque tudo que está sendo processado no seu organismo, uma hora ou outra vai acabar saindo pela urina também.